Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Hoje nós vamos estudar duas leis muito importantes no estudo da dinâmica. A primeira é a lei da gravitação universal descoberta pelo grande cientista Isaac Newton. A outra é a lei de Hooke. Cuidado, esse Hooke não é aquele sujeito que quando fica bravo fica forte e verde, não. Hooke foi um cientista britânico. E a Lady Hooke também não é a esposa do Hooke. Entenderam? A Lady Hooke. Fraca, né? Mas também a gente não está aqui para contar piada, não. A gente está aqui para estudar física. Então vamos partir para a física. Força gravitacional. No ano de 1666, a Europa foi assolada mais uma vez pela peste negra. Por causa disso, Isaac Newton, então com 26 anos, se isolou numa casa de campo e ele teve um ano fenomenal. Nesse ano ele simplesmente completou os seus estudos sobre a teoria binomial, que ficou conhecido como binômio de Newton. Ele criou o cálculo diferencial integral. Ele também fez um estudo das cores, lembram? Aquele experimento famoso, a cor branca, a luz do sol passando por um prisma e ao sofrer refração, a luz é decomposta em outras cores. Dizem até que ele tirou a poesia do arco-íris, porque ele explicou por que as cores do arco-íris se formavam, nada mais do que um fenômeno físico, um fenômeno óptico. E nesse ano sensacional, ele também deduziu a lei da gravitação universal. Ele ficava observando os planetas girando ao redor do Sol, os satélites, a Lua, por exemplo, girando ao redor do seu planeta, e ele se perguntava, por que esses corpos têm esse movimento? Por que esses corpos têm essa trajetória? Por que esses corpos orbitam outros corpos e nada faz com que isso seja alterado? Então ele imaginou, deve haver uma força que faça com que esses corpos obedeçam esse movimento, essa trajetória e não mudem de uma hora para outra essa situação. Então depois de muito calcular, depois de muito pensar, ele chegou na lei da gravitação universal. O que diz essa lei? Se eu tenho dois corpos, cada um com massa m1, m2, estão separados por uma distância d. Repare, essa distância é contada não entre a superfície dos corpos, mas até o centro de massa desses corpos. Se eu tenho dois corpos esféricos, o centro de massa é exatamente o centro da circunferência. Então, dois corpos que têm massa interagem. Em interação de corpos surge uma força. E essa força ele chamou de força gravitacional. E ele calculou essa força. E como que essa força é medida? Essa força gravitacional, ela é medida por o produto das massas dos dois corpos, M1 e M2, uma constante gravitacional, como o próprio nome está falando, constante, esse valor não muda, dividido por a distância entre os dois corpos ao quadrado. Então percebam, o que essa fórmula está me falando? Que se eu aumentar ou diminuir a massa desses corpos, a força vai aumentar ou diminuir na mesma proporção. E se eu aumentar a distância? Se eu aumentar a distância, a força vai diminuir ao quadrado. Então, se eu dobrar a distância entre esses dois corpos, a força diminui por 4. Se eu triplicar a distância entre esses corpos, a força diminui por 9. E se eu reduzir a distância entre esses dois corpos pela metade, a força vai aumentar 4 vezes. Então a força é diretamente proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional à distância entre os centros de massa desses dois corpos. E quanto vale G, essa constante universal da gravitação? Ela vale 6,67 vezes 10 na menos 11. E qual que é a unidade dela? Eu deixei em branco para a gente recordar como que a gente calcula, por exemplo, a unidade de uma grandeza desse tipo. Vamos ver aqui, ó.
Se eu isolar G, como é que fica? Força é em newtons. D quadrado, distância é medida em metros. Então fica metro quadrado. Metro quadrado vai passar multiplicando. Então é newton vezes metro quadrado. Massa, quilograma. Quilograma por quilograma, quilograma ao quadrado. Esse quilograma ao quadrado vai passar dividindo. Então a unidade de uma grandeza a gente pode obter isolando essa grandeza e trabalhando com as unidades das outras grandezas envolvidas. Agora tem uma história, eu pessoalmente acho que isso é lenda, pelo menos nesse formato, que diz que uma maçã caiu em cima da cabeça do Newton e a partir desse momento que ele começou a pensar a respeito da lei da gravitação universal. Eu pessoalmente não acredito que isso tenha acontecido. Agora, se ele viu a maçã caindo e pensou, poxa, será que a força que mantém os planetas ao redor do Sol, a Lua orbitando ao redor da Terra, não é a mesma força que atrai qualquer corpo que esteja na superfície da Terra? Nisso eu acredito. E aí ele percebeu que essa força gravitacional era a mesma força que faz com que um objeto na superfície da Terra seja atraído pela Terra. Agora, a força gravitacional aplicada a um corpo, uma determinada massa m, na superfície da Terra, é a mesma força-peso que a gente já conhece. Força-peso é a massa do corpo vezes a aceleração gravitacional a que esse corpo está sujeito nas proximidades desse planeta. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um corpo de massa m na superfície desse planeta M1. E eu sei que a força-peso é igual à força gravitacional. O que acontece se eu igualar essas duas formas? M vezes G é a força que esse corpo está sujeito nas proximidades ou na superfície desse planeta, é igual à força gravitacional. G vezes a massa do planeta vezes a massa do corpo, a mesma massa m. E a distância? Qual que é a distância do centro do planeta até a sua superfície? É o raio. Então eu vou substituir d ao quadrado por r ao quadrado. Posso simplificar m com n? Posso. Então como é que eu calculo a aceleração da gravidade na superfície de qualquer planeta ou, por exemplo, da Lua? G então é igual constante gravitacional vezes a massa do planeta ou do corpo pelo raio desse planeta, desse corpo, satélite, por exemplo, no caso da Lua, ao quadrado. Agora, vamos imaginar que esse corpo está numa distância h da superfície desse planeta. Qual que é a minha distância da massa do corpo? É R1 mais H. Então eu vou colocar aqui, ó, M2, tá? Para o M2. Para o M2, como é que fica a aceleração da gravidade? G é igual constante gravitacional vezes a massa do corpo, R mais H, tudo isso ao quadrado. Então percebam que isso é coerente com a força gravitacional. R mais H, eu estou me distanciando do centro de massa do planeta. Então, quanto mais longe eu estiver da superfície do planeta, menor será a aceleração da gravidade e menor será a força-peso com a qual este corpo é atraído pelo planeta. Agora, pessoal, muito cuidado. Quando a gente diz que entre o corpo M1 e o corpo M2 surge uma força gravitacional, a mesma força que o M1 aplica no M2, o M2 aplica no M1. Então, como é que fica isso? Então, o corpo M1 aplica uma força no corpo M2, vamos chamar essa força então de F1, e o corpo M2 também aplica uma força no corpo M1.
que nós vamos chamar de F2. Então agora vamos analisar. O corpo M1 é muito maior que o corpo M2. Então é claro que a força F1 é muito maior que a força F2, certo? Não, não, não! Princípio da ação e reação. Terceira lei de Newton. Se eu aplico uma força num corpo, esse corpo aplica de volta uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então a força que M1 aplica sobre M2 é a mesma força que M2 aplica sobre M1. Porém, os efeitos são diferentes. Se eu der um murro nessa lousa, eu vou aplicar uma força nessa lousa. A lousa vai aplicar uma força com a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido oposto à força que eu apliquei. É lógico, o efeito da força que eu aplico na lousa é diferente do efeito que a lousa aplica na minha mão. Porém, intensidade e direção iguais, sentidos opostos. Eu vou propor um exercício para vocês. A massa da Terra é 5,97 vezes 10 na 24 kg. O seu raio é aproximadamente 6.378 km. Usando essa fórmula para calcular a aceleração da gravidade para qualquer planeta, quanto vale a aceleração da gravidade, o G, aqui no planeta Terra, num corpo que se encontra nas proximidades da sua superfície? Tentem fazer usando o valor da constante gravitacional e esses valores da massa e do raio da Terra. Cuidado, não se esqueçam. Todas as unidades têm que ser usadas no sistema internacional. Agora eu vou apagar a luz e a gente volta para falar da lei de Hooke. Oi pessoal, vamos conhecer então a lei de Hooke. Vocês se lembram que nos conceitos iniciais de força eu falei que quando eu aplico uma força sobre um corpo, eu posso causar 3 efeitos: mudança na sua velocidade e variação de velocidade e aceleração. Eu poderia causar uma deformação nesse corpo, ou eu poderia colocar esse corpo em equilíbrio. Então agora nós vamos estudar a deformação que uma mola está sujeita quando sobre ela atua uma força. Para esse estudo, nós vamos considerar 2 condições. Primeiro, a deformação dessa mola é em apenas uma dimensão, ou seja, vai variar o seu comprimento. A segunda condição é que essa deformação é perfeitamente elástica, ou seja, depois que uma força para de atuar sobre essa mola, ela volta ao seu estado original. Então vamos considerar a seguinte situação. Eu tenho uma mola presa a uma parede, na sua outra extremidade tem um corpo qualquer de massa M, e esse corpo está apoiado numa superfície perfeitamente lisa, sem atrito. A mola, no estado original, sem nenhuma força sendo aplicada sobre ela, ela tem um certo comprimento L0. Então L0 é o comprimento da mola. Agora eu vou aplicar uma força nesse conjunto. Em primeiro lugar, eu vou esticar a mola. Então eu aplico uma força F, esticando essa mola. Quando eu aplico essa força F sobre a mola, surge uma força elástica tentando trazer a mola para a sua posição original. Então, se eu apliquei uma determinada força F neste corpo, vai surgir uma força, mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. Essa força é a que a gente chama de força elástica. Então a força elástica surge quando eu deformo essa mola. Como que eu posso deformar? Em primeiro lugar, esticando. Segundo lugar, comprimindo essa mola. Eu pego esse bloco e empurro em direção à parede. Então eu aplico uma determinada força F aqui, que eu vou chamar aqui de F2, F1 aqui, tá? F2, surge uma força elástica, e essa força elástica tenta trazer a mola para a sua posição original. Então nós já podemos observar que a força elástica ela é contrária à aplicação da força. Se eu estico a mola, a força elástica tenta comprimir a mola. Se eu comprimo a mola, a força elástica tenta esticar a mola.
E o que a lei de Hooke diz? Que essa deformação depende da força que é aplicada sobre a mola, mas também do material do qual a mola é feita. E como que tudo isso é associado? Então a lei de Hooke diz que essa força elástica que vai aparecer na mola, quando ela sofre a ação de uma determinada força, ela é determinada por... Então essa força elástica é calculada da seguinte forma. K é a constante elástica da mola, tem relação com o material do qual a mola é feita, então diz respeito à mola, uma característica da mola. E X, o que é X? É a distância de deformação que a mola sofre quando ela é esticada ou quando ela é comprimida. X, então, é a distância do ponto original até o ponto onde ela foi, quando ela é esticada ou quando ela é comprimida. Aqui fica fácil de perceber que a constante elástica da mola K é igual à força elástica vezes a deformação. O que essa fórmula me diz? Ela me diz a relação entre a força que eu preciso aplicar numa determinada mola para que ela sofra uma determinada deformação. Como a força é dada em newtons e a distância é dada em metros, a constante elástica da mola me diz a relação entre a força em newtons que eu preciso aplicar para essa mola para que ela sofra uma deformação de 1 metro. Assim fica fácil a gente perceber que a unidade da constante elástica é igual a newton por metro. Agora vamos pensar. Se a constante elástica é uma característica da mola e ela é constante, é claro que essa relação também é constante. Então nós podemos fazer um gráfico da força elástica em função da distância da deformação. E esse gráfico vai me dar exatamente a constante K, constante elástica da mola. Eu vou desenhar aqui e a gente já volta. Então esse gráfico, força elástica pela deformação, me diz o quê? Qual a força necessária para causar uma determinada deformação, uma determinada mola. E o que mais esse gráfico nos diz? O ângulo alfa que a reta faz com o eixo x, a tangente desse ângulo é igual a K. Então a tangente de alfa é igual a K. Quem que é a tangente de um ângulo no triângulo retângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é a força F, cateto adjacente é a deformação x. Força F por x é exatamente a constante elástica K. Pessoal, agora nós vamos para 2 exercícios de aplicação. Um sobre lei da gravitação universal e o outro sobre lei de Hooke, força elástica. Vou colocar aí na tela, tente fazer e depois a gente vem com a resolução. O que o enunciado do exercício 1 nos diz? Que a força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Numa situação hipotética em que nós dobrássemos a massa da Terra e a massa da Lua e reduzimos a distância entre a Terra e a Lua à metade, qual seria o valor dessa nova força F? Bom, essa força F, a fórmula da força de atração gravitacional é, para o caso da Terra e da Lua, a massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância ao quadrado. Dobrou as massas, reduziu a distância à metade. Como que vai ficar essa nova força? G é igual. Qual que é a nova massa da Terra? 2 vezes a massa original. E a massa da Lua? 2 vezes a massa original. E a distância, que cuidado pessoal, a distância foi reduzida à metade. Então, quem que é elevado ao quadrado? A nova distância, d sobre 2. Fazendo as contas, como é que vai ficar isso aqui? G é igual a 2 vezes 2 quartos, vezes a massa da Terra, vezes a massa da Lua. Tudo isso dividido por quem? D ao quadrado sobre 4. Tudo isso aqui é ao quadrado. Como é que eu faço divisão de fração? Mantenho a primeira
multiplico pelo inverso da segunda. Como é que vai ficar isso aqui então? G vezes o 4 vai subir multiplicando 4 vezes 4, 16. 16 vezes G vezes massa da Terra vezes massa da Lua dividido por D ao quadrado. Mas quem que é esse aqui? Esse aqui é a força F. Então, a nova força F, F1, eu vou chamar que é igual a 16 vezes a força original. Alternativa A. No exercício 2, ele coloca um dinamômetro com 3 pesos diferentes. E aí o dinamômetro vai marcar, óbvio, 3 medições diferentes. Primeira medição com 120 newtons, o dinamômetro marcou 40 centímetros. Segunda medição com 280 newtons, o dinamômetro marcou 60 centímetros. Na questão A, ele quer saber qual que é o comprimento original da mola. Aqui a gente precisa lembrar da fórmula da força elástica. Força elástica é igual a K vezes X. X o que é? A deformação da mola. Reparem, eu não sei qual que é a posição natural da mola. Essa posição natural da mola deve estar aqui, por exemplo, em algum lugar L0. Qual que é a deformação X então? A deformação X é 40 menos o L0. A posição da deformação com peso de 120 newtons menos a posição natural da mola. Então é fácil de ver que essa aqui é a minha deformação X. Então, para a posição A, como é que fica essa fórmula? 120 é igual a K vezes o X. Só que o X é 40 menos L0. E para a posição B? A mesma coisa. A posição natural L0 é aqui. Quem que é o meu X? 60 menos L0. Então, para a posição B, eu tenho que 280 é igual a K 60 menos L0. 60 menos L0, né? Bom, se eu dividir essas duas equações, B sobre A, eu chego a equação B, equação A, vou dividir uma pela outra. 280 é igual a K vezes 60 menos L0 e 120 K vezes 40 menos L0. K com K eu posso simplificar. Aqui eu posso dividir os dois por 10. Agora é só multiplicar em cruz. 12 vezes 60 menos L0 vai ficar 720 menos 12 L0 é igual a 28 vezes 40, 1120. 1120 menos... Agrupando os termos semelhantes, 28 L0 menos 12 L0 é igual a 120 menos 720. 1120, né, na verdade, menos 720. 28 menos 12 vai dar 16. 16 L0 é igual a 400. Então, L0, 25 centímetros. Então, vamos para a questão B. Essa aqui foi a questão A. Vamos para a questão B. Questão B, ele quer saber qual que é o peso do corpo C. Então, a força elástica é igual a K vezes X. Substituindo o L0 em qualquer uma dessas duas equações, a gente acha que o nosso K é igual a 8. E o X? O X, o L0 está aqui. Esse é o nosso X. Quem que é? 30 menos L0. 30 menos 25. Quanto que vale o X, então? 8 vezes 5, né? 30 menos 25. O P, o peso do corpo C, é igual a 40 newtons. Certo?
Pessoal, vamos deixar uma lista de exercícios sobre lei da gravitação universal, lei de Hooke. Tentem resolver os exercícios, essa lista tem gabarito, tentem resolver. Se não conseguir, assiste ao vídeo novamente, tenta mais uma vez. Se mesmo assim ainda tiver dúvida, deixe seu comentário que nós iremos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!